Lição 157 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Comentário. Essa lição, assim como a anterior, reflete nossas mentes certas e nos ajuda a perceber a verdade em cuja direção estamos caminhando. O foco não está no que temos em nossas mentes erradas, mas na visão do perdão. Portanto, retornando-nos a um tema principal das primeiras lições. Citação. Esse é um dia de silêncio e de confiança. É um tempo especial, muito promissor no calendário dos teus dias. É um tempo que o céu reservou para iluminar e lançar uma luz intemporal sobre esse dia em que se ouvem os ecos da eternidade. Esse dia é santo, pois introduz uma nova experiência, um tipo diferente de sentimento e consciência. Passaste longos dias e noites celebrando a morte. Hoje, aprende a sentir a alegria da vida. Comentário. Jesus nos diz, abre aspas, estou tentando ajudá-lo a se lembrar da verdade que está dentro de você. Uma verdade de felicidade e paz. Ela vai levá-lo a uma experiência que vai refletir quem você é como Cristo. Não está na hora de deixar de lado a dor de ter escolhido a morte? Hoje vamos escolher a vida. Fecha aspas. O meio de alcançar esse fim é o perdão, as oportunidades diárias que nossos dias provêm de pedirmos ajuda a Jesus para olharmos além da não-santidade. As oportunidades diárias que nossos dias provêm de pedirmos ajuda a Jesus para olharmos além da não-santidade, a nossa e a de nossos irmãos, para o Cristo Santo que nos une como um Filho. Jesus, tocantemente, nos dá um senso das maravilhosas dádivas que Ele oferece quando deixamos que Ele veja por nós. Essa linda visão ecoa a beleza da eternidade. Citação. Quando tiveres olhado para o que aparentava ser aterrador e tiveres visto tudo isso se transformar em paisagens de beleza e paz, quando tiveres olhado cenas de violência e morte e observado que mudaram e vieram a ser panoramas tranquilos de jardins sob os céus abertos, com água clara, portadora da vida, correndo alegremente por eles, em riachos dançantes que nunca se perdem, quem precisará persuadir-te a aceitar a dádiva da visão? E depois da visão, há alguém que poderia recusar aquilo que necessariamente se segue? Pensa só por um instante apenas nisso. Podes contemplar a santidade que Deus deu a seu Filho. E nunca mais precisas pensar que há alguma coisa para veres. Texto, capítulo 20. Citação. Esse é o outro momento crucial de decisão no currículo. Agora acrescentamos uma nova dimensão, uma nova experiência que irradia luz a tudo que já aprendemos e nos prepara para o que ainda temos que aprender. Comentário. Aqui, mais uma vez, Jesus nos lembra do que aprendemos e o quão longe chegamos, uma preparação para o lugar onde Ele ainda vai nos levar. Ele nos ensinou, olhando de volta para as primeiras lições do livro de exercícios, que o mundo é uma ilusão, sem diferença entre nossas percepções e pensamentos, e que existe outro professor que podemos escolher, que vai nos levar gradualmente do corpo para a mente. Jesus começa com nossas experiências externas, tendo como propósito nos mostrar que elas são apenas sombras ou reflexos das decisões da mente.
Ele consequentemente nos ensina de onde viemos e para onde está nos conduzindo. Só precisamos continuar a segurar sua mão, conforme percorremos juntos o caminho do perdão. Citação. Ela nos traz à porta onde cessa o aprendizado e captamos um vislumbre daquilo que vem depois dos cumes mais altos que ele pode atingir. Ela nos deixa aqui por um instante e nós vamos além, certos da nossa direção e da nossa única meta. Comentário. O propósito do Um Curso em Milagres é nos levar ao que o texto chama de, abre aspas, a porta do céu, fecha aspas, o mundo real. Nesse ponto, todo aprendizado cessa, seguido pela experiência do amor. Jesus explica, e na próxima lição também, que a experiência do amor de Deus, a unicidade que é o nosso ser, está além do que podemos aprender. No entanto, podemos ser ensinados a remover as interferências a essa experiência. Essas lições, portanto, são um programa de treinamento de 1 ano que nos ajuda a desaprender o que o ego nos tem ensinado. O desaprendizado é alcançado através do perdão, que nos leva através do mundo de ódios passados para o mundo real, a porta do céu, e depois além para o amor. Citação. Perdoa o passado e deixa-o ir, pois ele já se foi. Tu já não te encontras na terra que está entre os 2 mundos. Foste adiante e alcançaste o mundo que está na porta do céu. Não existe nenhum obstáculo para a vontade de Deus, nem existe necessidade alguma de que mais uma vez repitas a jornada que terminou há tanto tempo atrás. Olha gentilmente para o teu irmão e contempla o mundo no qual a percepção do teu ódio foi transformada em um mundo de amor. Texto, capítulo 26. Comentário. Com efeito, Jesus nos diz, abre aspas, por que você iria escolher permanecer em um mundo de ódio quando eu lhe ofereço o meu mundo de amor? Meu irmão, escolhe outra vez, fecha aspas. Isso é reiterado em As Dádivas de Deus. Citação. Entre aspas, escolhe outra vez. Ainda é sua única esperança. A escuridão não pode ocultar as dádivas de Deus, a menos que você queira. Em paz eu venho, e o incito agora a fazer um final para o tempo e dar um passo na eternidade comigo. Segure minha mão conforme você retorna, porque nós vamos juntos. Agora, os anfitriões do céu vêm conosco, para limpar todos os vestígios dos sonhos e todo pensamento que repouse na nulidade. Como você é caro para Deus, que pede apenas que você caminhe comigo e traga sua luz para um mundo doente, que o medo esvaziou de amor, vida e esperança. As Dádivas de Deus, página 117. Citação. Hoje te será dado sentir um toque do céu, embora retornes às rotas do aprendizado. Comentário. Mais uma vez, Jesus nos diz que ele sabe que esse é um processo. No entanto, o tempo é acelerado se nós buscarmos fazer as lições de forma apropriada e trabalharmos diligentemente através desse ano de lições do livro de exercícios. A experiência da verdade e do amor virá na extensão em que liberarmos nossos egos, mesmo que apenas por um instante. Isso não significa que nossa jornada tenha terminado ou nosso aprendizado esteja completo, mas que o, entre aspas, toque do céu é um sinal de que Jesus está nos conduzindo à realidade, já presente dentro de nós.
Citação. Mas vieste de longe e já andaste o suficiente ao longo do caminho para alterar o tempo o bastante, para elevar-te além das suas leis e caminhar um pouco para a eternidade. Aprenderás a fazer isso cada vez mais, à medida que cada lição, fielmente treinada, te traz com mais rapidez a esse lugar e te deixa por um momento com o teu ser. Comentário. Jesus reenfatiza nossa necessidade de treinarmos essas lições, significando que precisamos praticá-las de novo e de novo. Quando você treina regras em um jogo, você as repete até que as tenha dominado. Jesus está nos pedindo para fazermos o mesmo com as regras em seu jogo da expiação. Isso não significa repetirmos mecanicamente a ideia do dia, mas repetição no sentido de continuamente trazermos nossos equívocos à sua correção, permitindo que ele, dessa maneira, nos leve para casa. Citação. Ele dirigirá a tua prática de hoje, pois o que pedes agora é a sua vontade. E tendo unido a tua vontade com a sua neste dia, o que estás pedindo tem que ser dado a ti. Além da ideia de hoje, nada mais é necessário para iluminar a tua mente e deixá-la descansar em serena expectativa e na alegria quieta na qual rapidamente deixas o mundo para trás. Comentário. Nós vemos nesse parágrafo um desenvolvimento mais profundo dos temas das últimas duas lições. Abre aspas. Além da ideia de hoje, nada mais é necessário. Fecha aspas. Porque Jesus não requer nada de nós, exceto que escolhamos estar na presença de Cristo em vez de na do ego. Eu aprendo não apenas que cometi um equívoco ao escolher o último como meu professor, mas que tenho outro professor que posso escolher. Aqui, a propósito, as palavras de Jesus falam de Cristo nesse papel, embora seja realmente o Espírito Santo que ensine. Citação. A partir deste dia, o teu ministério se reveste de uma devoção genuína e de um brilho que passa da ponta dos teus dedos àqueles que tocas e abençoa todos aqueles que contemplas. Comentário. Por favor, não veja isso literalmente. De outra forma, você vai parecer tolo, tocando as pessoas com seus dedos santos ou apagando as luzes para que as pessoas o vejam brilhando. Esses são símbolos e claramente não devem ser tomados como a verdade literal. Uma vez que Jesus é tão claro a respeito do corpo ser uma ilusão, por que ele iria lhe dizer que a ponta dos seus dedos deve brilhar? Menciono isso apenas porque existem aqueles que poderiam ser tentados a tomar essas palavras literalmente. São apenas nossas mentes que, entre aspas, brilham com a luz misericordiosa de Cristo, que abraça a filiação em nossa devoção à verdade, que brilha em nós como um. Citação. Uma visão alcança todos aqueles que encontras e todos aqueles em quem pensas ou que pensam em ti, pois a tua experiência de hoje transformará a tua mente de tal modo que ela venha a ser a pedra de toque para os santos pensamentos de Deus. Comentário. Nós voltamos ao ensinamento central do Um Curso em Milagres. Não um ou outro, mas tudo ou nada. Ou a visão de Cristo toca todos os filhos de Deus, ou não toca nenhum deles, incluindo a nós mesmos. Lembre-se dessa maravilhosa declaração da visão final no texto. Citação. Aos teus olhos cansados, eu trago a visão de um mundo diferente.
tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois, de outro modo, não a contemplarás. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua, e Deus determinou, em benignidade amorosa, que ela fosse tua. Texto, capítulo 31. Comentário. Antes, no texto, Jesus faz a mesma afirmação, falando do relacionamento santo como um arauto da eternidade, que proclama a unidade do amor. Citação. Cada arauto da eternidade canta o fim do pecado e do medo. Cada um fala no tempo do que está muito além do tempo. Duas vozes que se erguem juntas tocam os corações de todos para que possam bater como um só. E nesta batida única do coração está proclamada a unidade do amor, e ela é recebida com boas-vindas. Paz ao teu relacionamento santo, que tem o poder de manter a unidade do Filho de Deus. Tu dás ao teu irmão por todos, e na tua dádiva todos passam a ser contentes. Texto, capítulo 20. Comentário. Alegremente aprendemos a lição de Jesus de, abre aspas, juntos ou não de forma alguma, fecha aspas. Texto, capítulo 19. A visão que transforma nossa mente e a mente da filiação através do pensamento de perdão total, refletindo o pensamento de amor total de Deus. Citação. Hoje teu corpo será santificado, tendo agora como único propósito trazer a visão da tua experiência de hoje para iluminar o mundo. Comentário. Obviamente, não é o corpo que é santificado. O ponto de Jesus é inequívoco. O propósito torna o corpo santo, porque em si mesmo ele não é nada, nem santo, nem profano. A mente serve ou ao propósito profano do ego de reforçar o pecado da separação, ou ao propósito santo do Espírito Santo de desfazer essa escolha e corrigir os equívocos do ego através do perdão. Pelo fato de acreditarmos que somos corpos, no entanto, essa lição precisa ser traduzida pela mente em uma forma que podemos aceitar e entender. Mais uma vez, o conteúdo é santo, não a forma. A seguinte passagem do texto contrasta esses dois propósitos da mente, julgamento ou visão, pecado ou impecabilidade. Citação. O corpo é o meio pelo qual o ego tenta fazer com que o relacionamento não santo pareça real. Aqui, o propósito é o pecado. E se vês o corpo, escolheste o julgamento e não a visão. Pois a visão, como os relacionamentos, não tem nenhuma ordem. Vês ou não vês. Aquele que vê o corpo de um irmão fez um julgamento sobre ele e não o vê. Ele não o vê realmente como um pecador. Ele não o vê de jeito nenhum. Na escuridão do pecado, ele é invisível. E aqui, na escuridão, a realidade do teu irmão é imaginada como um corpo, em relacionamentos não santos com outros corpos, servindo à causa do pecado por um instante antes que ele morra. Há de fato uma diferença entre esse imaginar vão e a visão. A diferença não está neles mesmos, mas no seu propósito. Não são senão meios, cada um apropriado ao fim para o qual é empregado. O julgamento tu ensinaste a ti mesmo. A visão é aprendida com ele, o Espírito Santo,
que quer desfazer o teu ensinamento. A sua visão não pode ver o corpo, porque não pode olhar para o pecado. E assim, ela te conduz à realidade. Texto, capítulo 20. Comentário. Jesus não quer dizer para nós negarmos o que nossos olhos reportam a nós. Em vez disso, não ver o corpo significa não ver através do propósito de julgamento e pecado do ego, interesses separados, mas do propósito de perdão do Espírito Santo, interesses compartilhados. Citação. Não podemos dar experiências como essa diretamente, mas ela deixa uma visão em nossos olhos que podemos oferecer a todos para que cada um possa vir mais rápido a essa mesma experiência em que o mundo é esquecido em quietude e o céu é lembrado por algum tempo. Comentário. Mais uma vez, é o aprendizado que pode ser dado e entendido. A experiência vem quando o processo está completo. O mundo é quietamente esquecido através do perdão ao sistema de pensamento que o fez, o que significa escolher contra o ego. Nós aprendemos que Jesus estava certo. Abre aspas. A salvação é uma aventura de colaboração. Fecha aspas. Texto, capítulo 4. E não é recebida à custa de outra pessoa, como o ego insiste. Assim, aprendemos a liberar o julgamento e escolhemos a visão, como Jesus nos instrui. Citação. A salvação é a meta do Espírito Santo. O meio é a visão. Pois aqueles que veem olham para o que é sem pecado. Ninguém que ame pode julgar, e o que ele vê está livre de qualquer condenação. E o que ele vê, ele não fez, pois lhe foi dado para que ele veja. Assim como lhe foi dada a visão que fez com que fosse possível ver. Texto, capítulo 20. Citação. À medida que essa experiência aumenta e todas as metas, com exceção dessa, venham a ser pouco valorizadas, o mundo ao qual retornarás aproxima-se um pouco mais do fim dos tempos. Torna-se um pouco mais parecido com o céu nos seus caminhos e um pouco mais próximo da sua liberação. Comentário. Mais uma vez, não é o mundo que é transformado no céu. Como o nada pode ser transformado? Outros caminhos espirituais falam sobre a transformação do mundo, e a Bíblia fala de uma nova Jerusalém na Terra. Revelações 3:12. Esse, no entanto, não é o significado de Jesus. O que é transformado é o nosso sistema de pensamento, o que significa que o propósito do mundo é modificado. A sentença acima implica claramente em que Jesus está falando de um processo, abre aspas, à medida que essa experiência aumenta e todas as metas, com exceção dessa, venham a ser pouco valorizadas, fecha aspas. Jesus não diz que elas se tornam totalmente sem valor, pelo menos não ainda. A importância e o valor que damos ao mundo e às nossas experiências aqui vão diminuir com o tempo, conforme aprendermos a não valorizar o que é sem valor. Livro de Exercícios, página 133. Jesus discute isso no terceiro estágio do desenvolvimento da confiança. Citação. Através disso, desistir do que é sem valor, aprende que aonde antecipou dor, acha ao contrário uma feliz leveza de coração. Onde pensou que algo lhe estava sendo pedido, acha uma dádiva concedida a ele. Manual dos Professores, capítulo 4. Comentário. Passo a passo, somos conduzidos através do mundo perdoado
para a porta do céu, além da qual o aprendizado não pode ir, mas nós podemos. Citação: E tu, que lhe trazes a luz, passarás a ver a luz com mais certeza, a visão mais distinta. O momento virá em que não retornarás sob a mesma forma em que pareces agora, pois não terás nenhuma necessidade dela. Mas agora ela tem um propósito e te servirá bem. Comentário: Quando o propósito do perdão for cumprido e nós entrarmos no mundo real, não precisaremos mais do corpo como uma sala de aula, tendo nos lembrado de que somos o Filho de Deus. Nossa próxima aparição no corpo, portanto, será diferente, pois nossas mentes mudaram. Antes que esse dia feliz aconteça, no entanto, estar no corpo serve ao propósito santo de aprender o perdão, assim como ser um exemplo para que outros aprendam o mesmo. Esse é o propósito do relacionamento santo, unirmos-nos a Jesus conforme nos unimos a nossos irmãos, compartilhando a luz uns com os outros e com o mundo. Citação: No teu relacionamento, tu te uniste a mim, trazendo o céu ao Filho de Deus, que se escondia na escuridão. Tens estado disposto a trazer a escuridão à luz, e essa tua disponibilidade tem dado força a todos os que queriam permanecer na escuridão. Aqueles que querem ver, verão, e se unirão a mim, transportando a sua luz à escuridão. Quando a escuridão dentro deles for oferecida à luz e removida para sempre. Tu, que és agora o portador da salvação, tens a função de trazer a luz à escuridão. A escuridão em ti foi trazida à luz. Transporta de volta a escuridão, partindo do instante santo ao qual a trouxeste. Texto, capítulo 18. Comentário: Essa passagem do livro de exercícios também faz uma referência específica ao que Jesus ocasionalmente disse a Ellen. Da próxima vez que ela viesse, estaria diferente, significando que ela estaria no mundo real. Citação: Hoje embarcaremos num curso com o qual nunca sonhaste. Comentário: Essa sentença pode ser entendida literal e figurativamente. Nós não sonhamos com ele porque nossa culpa não nos permite acreditar que o retorno ao céu é possível, mas também não sonhamos com ele porque a realidade está além de todos os sonhos. Os sonhos do ego nos levam ainda mais para longe de Deus, enquanto os sonhos felizes do Espírito Santo alegremente nos levam de volta. Citação: Mas o santo, o doador dos sonhos felizes da vida, o tradutor da percepção em verdade, o guia santo para o céu que te foi dado, sonhou para ti essa jornada que fazes e que começa hoje com a experiência que esse dia te oferece para que seja tua. Comentário: O Espírito Santo traduz nossas experiências dentro do mundo perceptual por mudar seu propósito, do propósito do ego, que nos enraiza ainda mais profundamente no sonho, para o seu, do Espírito Santo, que nos ajuda a despertar do sonho através da sua visão de perdão. Citação: A visão é o meio pelo qual o Espírito Santo traduz os teus pesadelos em sonhos felizes. As tuas selvagens alucinações que te mostram todos os resultados amedrontadores do pecado que imaginas, em cenas calmas e tranquilizadoras pelas quais ele quer substituí-los. Estas visões e sons gentis são contemplados com felicidade e ouvidos com alegria.
Eles são os seus substitutos do Espírito Santo para todas as cenas aterradoras e sons gritantes que o propósito do ego trouxe à tua consciência horrorizada. Eles se afastam do pecado, lembrando-te que não é a realidade que te assusta e que os erros que cometeste podem ser corrigidos. Texto, capítulo 20. Comentário. Agora vem o lindo encerramento. Citação. Entraremos agora na presença de Cristo, serenamente e sem estarmos cientes de nada, com exceção de sua face resplandecente e do seu amor perfeito. A visão da sua face ficará contigo, mas haverá um instante que transcende toda visão, até mesmo essa, a mais santa. Isso nunca ensinarás, pois não o atingiste através do aprendizado. No entanto, a visão fala da tua lembrança do que conheceste naquele instante, e com certeza conhecerás novamente. Comentário. Nessa passagem inspiradora, Jesus lhe diz que é possível ter uma experiência na qual sua identidade vai se transformar, capacitando-o a deixar o mundo do ego inteiramente. Você vai voltar porque ainda não liberou totalmente seu ego. No entanto, o Espírito Santo vai traduzir sua visão em experiência aqui, que então pode atingir os outros. Isso não tem nada a ver com palavras ou comportamento, mas com a presença não egóica da sua mente. Embora não seja capaz de ensinar o amor e a unicidade de Deus, você pode ensinar o desfazer da culpa, sua falta de julgamento em relação a você mesmo e aos outros desfaz as interferências à lembrança da experiência da unidade. Portanto, você ensina a desfazer a ilusão, não a simples verdade, que meramente retorna à sua consciência quando você retorna a ela. Deixe-me mencionar que não é um erro tipográfico ter remembrance, escrita com um E adicional. A sílaba extra é necessária para a métrica. Abre aspas. Lembre-se de que isso está escrito em pentâmetro iâmbico, uma estrutura poética, e isso na versão em inglês. Fecha aspas. Como um exemplo da licença poética.